Lucas, capítulo de número 5. Fica de pé quem encontrou. Quem não está com Bíblia, pega uma carona com quem tem. Está calor aí? Jesus Cristo. Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse os ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Até aqui. Repita assim, ó: pecador, alcançado pela graça e provando um milagre. Dá para entender que Pedro aqui está dizendo: olha, eu sou pecador. Mas antes mesmo dele dizer que ele era pecador, o barco já está cheio de peixe, que Jesus fez milagre. Mas e a religião? O que tem a religião a ver com isso? A religião quer dizer para você que primeiro você precisa ser perfeito, para depois experimentar o que ele faz. Aí vem um texto desse aqui, que o camarada, depois do milagre, está dizendo: eu sou pecador. Então Jesus fez na vida de um homem. Após estar me incentivando aí para o pecado? Não, eu estou dizendo para você que você também pode receber algo do Senhor aqui nessa noite, e fazer o que Pedro fez, que é caminhar com Ele. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, é a tua santa palavra, poderosa palavra, inefável palavra. Ela não volta vazia, não tem como voltar vazia, sendo ela a palavra do Senhor. Ela penetra, produz o efeito para a qual é enviada, alcança vidas aqui, eu sei que transforma de dentro para fora. Os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração está rendido, quebrantado, queremos lhe ouvir. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Lá vem Jesus para cumprir a sua missão. Jesus vai selecionar homens para andar com Ele. 12 discípulos mais próximos Jesus vai escolher. Jesus escolhe 11 da Galileia, só um era da Judeia. A Galileia era as partes baixas, onde tinha um povo que não tinha tanto recurso financeiro. Era um povo que era visto por quem estava em cima como um povo inferior a eles. Jesus só escolheu, só chamou só um da Judeia. Parece coincidência, mas não é, porque o único da Judeia que Jesus escolheu foi Judas. E Judas foi aquele que traiu Jesus. Os 11 da Galileia erraram, falharam, fugiram na ocasião do Getsêmani, mas não fizeram o que Judas fez. Judas era o único da Judeia. Jesus está passando pelas partes baixas da Galileia, vai se aproximando do grande lago de Genezaré, conhecido como um mar, todo mundo chamava de mar, dado as suas dimensões. Ali está Jesus, e é interessante que já vem uma multidão atrás de Jesus. Multidão, muito maior do que essa aqui. Tinha uma multidão atrás de Jesus, e de acordo com o primeiro versículo logo do texto em questão, essa multidão estava apertando. Sabe aquela multidão de gente ansiosa, que vai para cima mesmo, que quer tocar, que quer pegar, que quer chegar mais perto, que fica se empurrando de ombro, para ver se consegue um lugarzinho mais à frente? Era esse tipo de gente que estava ali. Mas a motivação deles aqui é boa, porque o texto vai dizer que essa multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra. Olha, não era para receber nenhum milagre,
era para ouvir a palavra. O que Jesus está falando é tão diferente do que os religiosos falavam, que eles agora estão com desejo de ouvir o que Jesus fala. Jesus vem trazendo uma pregação completamente diferente daquilo que eles ouviam os sacerdotes pregar. Era como se Jesus estivesse vindo na contramão da religiosidade ali. Jesus fala com graça, com misericórdia, age com compaixão. Os religiosos, com altivez, com soberba, com rigidez. Então esse povo vai atrás de Jesus e começa a apertá-lo. Só que eles colocam Jesus em uma situação difícil. Essa multidão que aperta está promovendo uma dificuldade para quem fala. Dificuldade. Imagina o seguinte: se não houvesse o altar aqui, se eu estivesse aí embaixo, se eu descesse aí, obrigado, filho, se eu descesse aí, se a igreja estivesse mais cheia do que está, apesar de já ter muita gente aqui, e eu não tivesse um microfone, e vocês estivessem vindo para cima de mim, ia me colocar em uma situação difícil, eu não ia conseguir pregar, a palavra não iria conseguir sair, e a maioria não ia conseguir ouvir. E Jesus está passando por essa dificuldade, e é logo de manhã, o dia mal começa, e Jesus já vai passar no meio desse povo por uma dificuldade. Se Jesus fosse como eu sou, como você é, sabe o que Jesus teria feito? Desistido de pregar naquele dia. Jesus teria dito: hoje está difícil, hoje não dá para mim não, outra hora eu volto, está complicado aqui. Eles não estão deixando eu pregar, eles não deixam nem eu me mexer aqui direito, estão me apertando, eles estão me atrapalhando, eu volto outro dia, outro momento eu venho para cá. Jesus está diante de uma dificuldade, tem uma multidão apertando, mas Jesus não desistiu. Dá para entender que Jesus não desistiu? Jesus naquele dia decidiu pregar, e nenhuma dificuldade ia impedi-lo de pregar. Naquela manhã, o que Jesus se predispôs a fazer foi ensinar. Então, mesmo que a dificuldade surgisse, ele estava pronto para enfrentar qualquer dificuldade, para fazer o que ele precisava fazer. Quem não faz o que precisa quando uma dificuldade surge, somos nós. Quando uma dificuldade surge, você não faz o que você precisa fazer, ou o que você sabe que você tem que fazer. Você diz: eu tenho que fazer tal coisa, mas na primeira dificuldade que surge, você já desanima e diz: outro dia eu faço, vou deixar para outra hora. E tudo aquilo que você deixa para depois, você acaba deixando para nunca. Você nunca faz aquilo que você deixa para outro dia. Jesus botou no coração que naquela manhã ia ensinar. Então não haveria dificuldade capaz de impedi-lo de fazer aquilo que ele estava determinado a fazer. Se Jesus determinou, Jesus vai fazer. Aposta, porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Mas você é filho de Deus, e o que está faltando para você é a determinação que havia em Jesus. Porque Jesus aqui não está agindo como Deus, Jesus aqui está agindo como homem. Jesus está ensinando. Jesus não vai usufruir de um atributo divino para vencer essa dificuldade. E olha que poderia, se Jesus quisesse, ele poderia flutuar. Se Jesus quisesse, ele poderia flutuar, ficar acima da multidão, a multidão não iria apertá-lo, ele iria pregar. Só que Jesus não resolve o problema como Deus, Jesus resolve o problema como homem. Porque tem gente esperando que Deus resolva o que quem tem que resolver é você. Para de esperar milagre onde tem que ter atitude. Onde precisa de milagre, Deus vai fazer milagre. Mas onde é necessário uma atitude sua, Deus não vai interferir fazendo um milagre onde quem tem que fazer alguma coisa é você. Jesus não flutua. Jesus não sobe numa nuvem. Jesus olha para a praia e tem 2 barcos. A Bíblia diz que ele viu 2 barcos. Então Jesus, já que não dá para pregar aqui na areia, Jesus vai subir em um dos 2 barcos. Jesus não desistiu de fazer por causa da dificuldade, mas ele deu um jeito. Eu vou dizer de novo, vai apertar um pouquinho, tá? Eu vou dizer de novo: Jesus deu um jeito. Só mais uma vez para eu poder entrar. Jesus deu um jeito. Então olha para alguém e fala assim: dá um jeito também.
Para de ficar chorando pelos cantos dizendo que acabou. Dá seu jeito. Para de dizer que não tem mais jeito para a sua vida. Dá seu jeito. Para de dizer que você não consegue vencer na vida financeira. Dá seu jeito. Para de dizer que você não consegue fazer aquela loja que você abriu dar certo. Se vira, dá seu jeito. Jesus só vai fazer milagre onde a ação do homem já é ineficaz. Agora, onde você ainda tiver o que fazer, arregaça a manga e se coloca para fazer. Dá seu jeito. Jesus deu jeito. Não dá para pregar aqui na areia? Eu não vou flutuar, eu não quero usar poder divino. Eu vou ensinar para eles que eu não paro quando eu vejo uma dificuldade. Eu vou ensinar para eles a vencer dificuldade quando ela surge e não ser vencido por ela. Que quem é vencido por ela desiste. Quem decide vencê-la arruma outro jeito de fazer. Apóstolo, não estou conseguindo levar meu casamento. Dá seu jeito. Apóstolo, não estou conseguindo lidar com meu filho. Dá seu jeito. Se não está dando certo desse jeito, faz de outro jeito, mas dá seu jeito. Jesus sobe em um dos barcos, que é o de Simão, e ele estava lavando a rede. Depois de uma noite, você sabe, de tentativa sem êxito, tentativa frustrada. Tenta pegar peixe a noite toda, não consegue pegar peixe, vem para o barco, com um barco para a praia, ancora, desce do barco e lava a rede. Não lava a rede dentro do barco. O barco é dele, a rede é dele, mas a sujeira ele não quer. Então ele lava a rede do lado de fora. Ele não quer a sujeira dentro, ele quer a sujeira do lado de fora. Então ele desce e lava a rede do lado de fora. E é nessa hora que Jesus chega e entra em um dos dois barcos que ele vê. Jesus viu dois, entrou em um, que é o de Simão. Jesus viu dois, mas entrou em um. Se Jesus viu dois e entrou em um, os donos do outro barco também estavam ali, porque os pescadores estavam lavando as redes. A gente tem mania de ler esse texto e achar que só Pedro é que estava lavando a rede. É que a gente lê rápido. E quando a gente lê rápido, a gente não entende. Os pescadores, havendo descido deles o quê? Dos barcos. Jesus viu dois. E o texto está dizendo que os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Não só Pedro, mas os outros pescadores também estavam lavando as redes. Os donos do outro barco. Aí Jesus chega, tem dois, Jesus entra em um. E aí que os outros vão ter que ter a capacidade de lidar com isso. O quê? Ver Jesus chegar e fazer na vida do outro primeiro. Os dois estão com o barco no mesmo lugar, mas Jesus chega e entra no barco de um. Naquele dia, naquela manhã, era a hora de Pedro. Aquele momento era o momento de Pedro. Só que quem também estava naquela praia, lavando a rede do outro barco, que estava ao lado, precisava entender o seguinte: se eu ficar aborrecido, porque a hora dele chegou, eu vou embora. Mas se eu entender que se a hora dele chegou, a minha hora também vai chegar, eu permaneço aqui. E tem hora que a gente precisa ter essa capacidade de olhar para Deus fazer na vida do outro e dizer: a minha hora também vai chegar. De ver Deus transformar o casamento da irmã e falar: o meu também vai ser transformado. De ver Deus libertar o filho de alguém e dizer: mas o meu filho também Deus vai libertar. Ao invés de ficar aborrecido com Deus porque Deus não fez na sua vida ainda, olhar para a vida daquele que Deus fez e dizer: se Deus fez na vida dele, então o meu nome está cada vez mais próximo de ser chamado também. Se Deus fez na vida daquele meu irmão, é porque a fila está andando. E se a fila está andando, a minha hora vai. Olha para alguém, vai, me ajuda a pregar, estou sem voz. Olha para alguém e diz: a sua hora, bonitão, a sua hora, bonitona, vai chegar, aguenta firme. Eu sei que dá vontade de questionar, eu sei que dá vontade de falar: mas por que na vida dela e na minha não? Por que ela consegue e eu não consigo? Por que ele casou e eu estou catando papel na ventania até hoje? Por que ela conseguiu um emprego e eu que botei o currículo lá primeiro não fui chamado ainda? É porque a hora dela chegou.
Apóstolo, traz uma resposta mais convincente. Vou trazer. A hora dela chegou. O que é isso? É o que aconteceu. A hora do outro chegou e pronto. E eu preciso ter maturidade para olhar para a vitória do outro e fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu volto para o final da fila. Para de apontar para quem está vencendo. Aprende a dar glória a Deus, porque Deus o fez vencer. Para de procurar defeito em quem está dando certo na vida. Se Deus fez a pessoa dar certo na vida, cuidado para não estar falando que tem coisa errada. Você pode estar se levantando contra o Deus que colocou ele lá em cima. Jesus entrou no barco de Pedro. Por quê? Porque ele quis. Mas Pedro fez o quê? Nada. Jesus quis entrar no barco dele, pronto. Jesus só quis entrar no barco. Jesus entrou. E Pedro está lavando a rede. E Jesus está pregando. Só que Jesus, quando entra no barco, diz assim, ó: afasta um pouquinho da areia, meu filho. Afasta o barco da areia. Afastar o barco da areia é colocar o barco para dentro da água. Mais para dentro da água. Agora pare e pensa, quem que ficou segurando o barco para Jesus pregar? Porque se esse barco é empurrado para mais dentro da água, e se esse barco ninguém segura, o barco ia ficar para um lado e para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Por quê? Porque na beira da praia tem um negócio chamado marola. Tem o quê, gente? Marolinha, sabe marola? Marola. Não é aquela onda que faz você tomar caixote em um farol e diz que farol é a melhor praia, toma caixote, come areia, sai de lá com a cueca com 2 quilos de areia dentro dela e diz, ô praia maravilhosa. Não é disso. Estou falando de marola, marola. Se o barco fica solto, a marola ia jogar de um lado para o outro. Quem segurou o barco? Pedro. Quem segurou? Está entendendo por que Jesus entrou agora no barco de Pedro? Por quê? Porque Jesus viu em Pedro a capacidade de servir antes de ser servido. Jesus não fez nada, mas ele está fazendo. Gente, Jesus não deu nem uma piaba para ele, mas ele está fazendo por Jesus. Jesus não prometeu nada a ele, e ele já está fazendo para Jesus. Corpo de trabalho está na igreja hoje? Corpo de trabalho está na igreja hoje? Jesus não tinha feito nada para ele ainda, e ele já estava fazendo para Jesus. Dá para entender por que a pesca não foi pesca de rede cheia, mas foi pesca de rede se rompendo, de tão maravilhosa que foi. Que quando eu faço para ele, sem ele ter me prometido nada, e sem ele ter feito nada para mim ainda, quando ele fizer, sai da frente. Pedro está segurando o barco, e os outros pescadores, acredita que eles não foram embora? Acredita que eles estão vendo Jesus entrar no barco de Pedro, usar o barco de Pedro, Jesus todo coisa lá com Pedro, e eles não ficaram chateados? Acredita que eles não nutriram inveja no coração? Que quem nutre inveja não consegue ficar perto para assistir a tua vitória. Mas acredita que eles conseguem ficar ali olhando, e Jesus prega, e depois que Jesus prega, Jesus vai dizer assim, ó: agora Pedro, faze-te ao mar alto. Complicou, porque Pedro tentou pegar peixe a noite toda. Eu tenho aqui agora na igreja uns companheiros de puxada de rede. Vocês viram lá no Instagram, né? Minha esposa me colocou em uma furada. Lá estou eu, de barriga para cima na areia, me queimando. E tem uns pescadores lá dando um maior voltão com a rede em um barco a remo, espalhando a rede. E na hora de puxar, tinha lá, irmão, uns 4 camaradas doidão de cachaça, e uma senhora que não conseguia nem andar direito puxando a rede. Minha esposa olhou para mim e disse: você não vai fazer nada não? Você não vai fazer nada não? Você não vai lá ajudar não? Meu filho, vai lá ajudar. Eu fui lá para ajudar. Nisso que eu vou para ajudar, os meus companheiros que estavam comigo ficaram sem graça de me ver ajudar sozinho. Lá em Búzios, gente, eu puxando rede dentro do mar. Quando eu boto a mão na corda para puxar a rede, o camarada que estava na frente olhou para trás e disse assim: pastor, veio ajudar. Eu falei: lascou, como é que eu desisto agora? Que exemplo que eu dou? Ele vai dizer: o pastor desistiu. O camarada lá em Búzios, da onde eu imaginar isso? Eu botei a mão na rede, Pedro estava comigo, Pedro olhou para mim com o olho arregalado. Eu falei: agora lascou, agora eu vou ter que aguentar até o final.
Estou puxando a rede, os irmãos vieram puxar a rede, puxa a rede, puxa a rede, puxa a rede, e deu trabalho, e deu muito calo na mão, e foi difícil. E na hora de pegar os peixes, a gente não pegou nada. Eu não peguei nada, porque eu fiquei com pena do dono do barco, porque sobrou para ele tão pouco peixe, que eu falei, eu não vou pegar peixe dele. Agora você imagina o seguinte, irmão, aquela manobra toda durou ali, acho que umas 2 horas, entre eles colocarem a rede, e a gente puxar a rede, e a gente tirar os peixes da rede. Agora Pedro tentou pegar peixe a noite inteira, não estou falando de dia, nós fizemos isso durante o dia. Pedro foi a noite inteira e no alto mar. Pode imaginar comigo quantos lances de rede Pedro deu aquela noite toda. Estende a rede, recolhe a rede, lança a rede, puxa a rede, e não vem nada, só vem mato, só vem sujeira nessa rede. Pedro não só gastou as suas forças jogando a rede e puxando a rede, que fica pesado, mas Pedro também gastou força remando. Então de manhã Pedro estava cansado, com os braços cansados, quem sabe doendo. Mas aí vem Jesus agora, e Jesus, ao invés de colocar o dedo na água, fazer assim, ficar tipo um motor, não. Será possível que Jesus não podia olhar para trás, soprar e fazer esse barco chegar lá no meio? Podia. Jesus podia fazer 2 dedos assim, ó, e o barco disparar, virar uma lancha e parar lá no meio. Mas Jesus não fez. Pergunta para mim por quê? Que Jesus não vai fazer aquilo que Ele sabe que eu ainda tenho força para fazer. Estou fraca, apóstolo, nem tanto quanto você pensa. Estou cansado, apóstolo, nem tanto quanto você imagina. Pode ser que você esteja mais frustrado do que cansado. Se você tivesse a esperança de que na próxima tentativa vai dar certo, você venceria esse cansaço tentando de novo. O problema é que você está mais frustrado do que cansado. Então, mesmo ainda tendo um restinho de força para pelo menos tentar mais uma vez, você está dizendo para você mesmo, não vai adiantar, não vai resolver. Aí você diz, estou cansado. Você diz, não aguento mais, está doendo, já desisti, mas ainda tem um restinho de força. A gente quer dizer para nós mesmos que a gente não vai tentar, porque a gente não está conseguindo mais. Consegue sim. É porque a frustração está sendo maior do que o cansaço. Rema, vá, faze-te ao mar alto. Gente, Pedro fica sem argumento, mas Pedro pega os remos e rema. Pedro vai fazer o que ele ainda tem força para fazer, porque Jesus não fez um milagre onde Pedro ainda poderia fazer. Pedro vai remar, ele rema até chegar na parte funda. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, viu só? Ainda tinha força. Então me ajuda a pensar. Se ele ainda tinha força para remar, por que ele já estava na praia lavando a rede para ir embora? Falta de força não era. Estava cansado, mas ainda tinha alguma força. Mas mesmo ainda tendo alguma força, você concorda comigo que Pedro tinha desistido? Mesmo ainda tendo força para remar, ele tinha desistido. Tem gente aqui falando que desistiu, que está sem força. Não, é porque você está com medo de dar errado de novo. Tem gente aqui dizendo, apóstolo, eu não tenho mais força para lutar. Tem sim, é que a sua frustração está maior. Aí você acha que não adianta usar essa força que restou, porque você está pensando, não vai dar certo, eu já tentei demais e não resolveu. Só que agora Jesus está no barco. Lança, quando chega, Jesus olha para Pedro, e diz assim, lança a rede no mar. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então tem mais de um. Nada apanhamos. Eu não estou sozinho no barco, tem mais gente comigo. Nada apanhamos. Não fui eu que tentei a noite toda, tentaram junto de mim. Nada apanhamos. Eu não joguei rede sozinho, jogaram comigo. Tentando
a noite toda nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, vírgula, lançarei a rede. Olha o que Pedro está dizendo. Nós tentamos a noite toda, tem mais gente, mas nada apanhamos, mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. O que Pedro está dizendo é o seguinte: o que eles vão fazer eu não sei, mas o Senhor está dizendo que é para mim fazer, eu vou fazer. Não, você não entendeu, eu vou te explicar isso aqui. O que Pedro está dizendo é o seguinte: se quem estiver do meu lado não quiser fazer, problema dele, eu vou fazer. Se quem anda comigo não quiser fazer, eu faço. Se quem deita comigo na cama não quiser fazer, eu faço. Se quem come na minha mesa não quiser fazer, eu faço, porque eu ouvi a tua palavra. De repente quem está do meu lado já não tem mais ânimo para fazer. Quem está do meu lado já não tem mais capacidade de acreditar que vai dar certo. Mas sobre a tua palavra, eles podem até não conseguir, eles podem até dizer não adianta, não vai dar certo, mas ainda que eles que andam comigo, que pescam comigo, que vivem comigo, digam que não adianta, eu lançarei essa rede. Ou seja, eu vou tentar mais uma vez, eu vou tentar de novo. Apóstolo, meu marido falou que não quer mais, tenta você de novo. Apóstolo, meu filho quer ir embora de casa e diz que é para esquecer que ele existe. Luta você mais uma vez. Se ele não quiser lutar, luta você. Se a esposa não quiser lutar, luta você. Jogue essa rede no mar. Você agora tem uma palavra e tem a presença. Eu vou dizer de novo: você tem a palavra dele e você tem a presença. Pedro tinha as duas coisas, a palavra e a presença dele no barco. E quem tem a palavra e a presença vai ter resultado. Eu vou repetir isso, que alguém lá atrás não acordou. Quem tem a palavra e tem a presença vai voltar com resultado. Está cansado? Rema. Estou exausto. Rema. Tem que dar vontade de deitar e ficar. Lembrei de um amigo que deitou debaixo do pé de coco. E tinha um cacho de coco, e o pé de coco estava balançando. Aí disseram assim: ó, o coco vai cair aí. Ele olhou para cima e falou: ah, não vai não, não vai cair não. Ele está debaixo do pé de coco, debaixo de uma ameaça, mas está tão cansado, está dizendo: não vou sair daqui não. Esse coco não vai cair não, porque tem hora que dá vontade da gente se jogar, tem hora que dá vontade de desistir, ainda não. Tem hora que dá vontade de dizer: quer saber de uma coisa? Eu não vou remar nada, eu vou para casa, eu vou me trancar no quarto e chorar. Eu vou aceitar essa vergonha e voltar para casa de cabeça baixa, porque pescador voltando para casa sem nenhum peixe é vergonhoso demais. Pedro não pescava porque estava estressado. Está estressado, vai pescar? Não, Pedro pescava porque sobrevivia da pesca. Um pescador profissional que não tem nem um sairu dentro do barco, será vergonhoso demais. Pedro poderia admitir a vergonha, aceitá-la, abaixar a cabeça e ir embora e dizer: eu não vou remar mais não, eu não quero mais, eu desisto, não deu certo, eu desisto. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Pergunta o quê? Pedro não desistiu do barco que tantas vezes o ajudou a voltar com peixe para casa. Pedro não desistiu da rede, que por muitas vezes foi o instrumento que ele usou para sustentar a família dele. Pedro não descartou o que um dia serviu para ele. Eu vou falar de novo. Pedro não descartou o que um dia foi útil para ele. Não é porque hoje eu não peguei que essa rede não presta mais. Não é porque hoje o meu barco volta vazio que eu vou afundar esse barco. Não, esse barco tem valor para mim. Essa rede já me ajudou muito. Eu não vou jogar fora só porque hoje eu não tive o resultado que eu esperava. Pode acabar com as suas amizades por causa de uma falha, e todo o bem que vocês já viveram junto. Para de jogar alguém fora porque a pessoa cometeu um deslize com você, e todas as alegrias que essa pessoa já te deu. A gente descarta muito fácil o que um dia foi importante para a gente. Ele lava a rede, não está desistindo dela. Ele pega o remo, não jogou ele fora. Ele sobe nesse barco e rema até a parte funda, obedecendo a palavra. Lança a rede do lado direito. Ele lança a rede do lado direito. Ainda tinha força para remar, e ainda teve força para jogar a rede. Só que antes disso, Pedro, quem era? Naquele momento, naquele dia, um pescador
com rede vazia. Diga assim, ó, pescador com rede vazia. A rede está vazia, mas ele não deixou de ser pescador só porque a rede naquele dia está vazia. Você está entendendo, Priscila? Não é porque naquele dia não tem peixe na rede que ele deixou de ser pescador só porque a rede está vazia. Pedro era pescador, a rede estava vazia. Quem está ligado vai pegar, ó. Quem acorda comigo 7 horas da manhã para fazer live vai pegar agora, quer ver? Ó? Pedro era pescador, a rede estava vazia. A rede vazia não define quem Pedro é. Pegou agora? Pegou, André? A rede vazia não define quem Pedro é. Olha aqui para mim. Esse desemprego não define quem você é. Para de aceitar sua sogra dizer que você é vagabundo só porque você está desempregado. Seu cunhado está se aproveitando da situação para dizer isso. A falta de emprego não define quem você é. A falta de resultado não define quem você é. Você pode não ter resultado hoje, mas rede vazia é fase. Eu vou dizer de novo, rede vazia é fase. Eu vou falar de novo, rede vazia é fase. Quer dar glória a Deus direito agora? Então dá. Eu vou dizer de novo e você vai entender, ó. Rede vazia é fase. E quando Jesus chega, essa fase passa rapidinho. Quando Jesus entra, essa fase ruim passa assim, ó. Você nem esperava que fosse acabar, mas acabou a fase ruim. Você nem esperava que a situação fosse mudar naquele dia, mas Jesus chegou para mudar a situação. Você até tinha esperança que no outro dia a coisa fosse melhorar, mas Jesus chegou para dizer: eu não vou deixar para outro dia o que eu cheguei para fazer hoje. Eu acabo com essa rede vazia hoje. Eu acabo com essa fase ruim hoje. Eu acabo com esse desemprego hoje. Eu acabo com essa angústia hoje. Essa rede vazia não define você. Você é pescador, Pedro. Essa fase ruim, meu irmão, minha irmã, não define você. Você é. Pode estar em uma fase ruim, mas você é. E o que está muda. O que é permanece. Joga a rede. Segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Ainda que eles estejam desanimados a ponto de não querer mais lançar, ainda que quem ande comigo já não consiga mais acreditar, eu vou acreditar. Eu vou lançar essa rede. Aí olha o que o texto vai dizer: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Repita comigo: colheram. Um joga e todos colhem. O que é isso? É cristianismo, é evangelho, é Jesus em ação. Como assim? É falta de competição. Não tem competição aqui, dá para entender? Não é porque eles não me ajudaram a jogar a rede que na hora de colher eu vou deixar eles de fora. Mas após ninguém me ajuda, aí na hora então que eu vou vencer, eu vou compartilhar. Ninguém faz, e na hora que eu vou lá, eu faço sozinho, e na hora que dá certo, as outras pessoas. Quem anda com você é. Quem está dentro do barco com você na hora difícil, que não deu selo do seu barco para ir embora, abandonando você, é. Quem permaneceu do seu lado, entendendo que a rede vazia era a sua fase, não teve força para te ajudar a jogar, mas também não foi embora, ficou. Não te abandonou, ficou. Ainda que você tenha se esforçado e você tenha jogado a rede, mas na hora de colher, quem permaneceu do seu lado é digno de provar da vitória junto de você. Tinha tantos peixes, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. A rede de Pedro não suportou a quantidade de peixe que Jesus tinha para ele. Você não pegou não, Kíssila? Você vai pegar agora, ó. A rede que Pedro tinha, não suportava o que Jesus tinha para ele.
Fica assustado não? Mas você acha que você vai dar conta do que Jesus tem para você? Jesus tem para você muito mais daquilo que você espera. Olha que coisa interessante. Vou terminar agora, aí só tem um minuto. E romperam esses arreios e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Ai meu Deus. Lembra daquele outro barco? A turma do outro barco que viu Jesus chegar e subir no barco de Pedro, mas não ficou com inveja. Lembra a turma que não fica com inveja? A turma que entende que se Deus está fazendo na sua vida, não é para que eu tenha inveja de você, é para que eu entenda, se fez na dele, vai fazer na minha também. Você está entendendo? Essa turma que consegue ficar perto de você, mesmo depois de ver Deus fazendo na tua vida um milagre que ainda não fez na dele. Sabe essa turma? Essa turma que consegue olhar para você e aplaudir o teu sucesso. Sabe essa turma? Que tem gente que consegue ficar perto de você na hora do teu sofrimento, para assistir teu fracasso, mas quando você vence, começa a mudar com você, porque não aguenta ver a tua vitória. Essa turma aqui não. A turma do segundo barco ficou perto, assistindo a tudo que Jesus estava fazendo no barco de Pedro. Aí olha o que o texto diz: Pedro fazendo sinal para o outro barco. Pedro nem gritou, só fez um sinal. Se fez sinal e eles vieram, é porque eles estavam olhando. Por quê? Pergunta para mim, por quê? É porque quando Jesus entra no seu barco passa a ser referência. Quando Jesus entra na tua vida, a sua vida passa a ser referência. Então olha aqui para mim, tem muita gente de olho em você. Vai ter muita gente olhando para a tua vida, vai ter muita gente olhando para a tua família, vai ter muita gente olhando para a tua casa. E não fica nervoso com isso não, que aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, vai fazer eles entenderem que Jesus é poderoso para fazer na deles também. Fazendo um sinal, porque eles estavam olhando. Os companheiros, é bonito isso, rapaz. Companheiro, não era só a gente que estava perto, porque nem todo mundo que está perto é companheiro. Os companheiros vieram, e a quantidade de peixe que estava na rede encheram os dois barcos. Fechei a Bíblia, senão não vou parar não. Encheram os dois. Quem mandou aqueles peixes ali? Que antes não tinha. E agora chega. Pedro, ali naquele mesmo lugar, Pedro tentou a noite toda, não pegou nada. Os peixes não estavam ali. E agora os peixes estavam ali. De uma forma milagrosa, os peixes estavam ali. Quem mandou os peixes para lá? Quem? Deus errou, só errou na quantidade, né? Porque não cabia no barco de Pedro. Deus mandou os peixes, só que ele fez um cálculo errado, que não cabia no barco de Pedro. Ou será que Deus fez o cálculo certo? Ou será que quem teve paciência, humildade, de olhar para Jesus fazer no barco do outro, também merecia sair dali com o barco cheio? Apóstolo, não estou entendendo. Jesus trouxe a quantidade de peixe exata para deixar os dois barcos lotados de peixe. Como assim? O barco do Pedro, no qual ele entrou primeiro, mas o outro barco que teve paciência para esperar. O barco de Pedro que recebeu primeiro, e o outro barco que teve paciência para esperar. Olha aqui para mim, numa noite como essa, é claro que tem gente que recebe primeiro, mas aquele que olha e tem paciência de esperar, vai receber também. Aquele que olha e diz: se Jesus seja um dele, vai fazer no meu, vai sair de barco cheio também. Agora olha para o teu irmão, para a gente terminar. Ah, meu Deus, 20 segundos. Olha para o teu irmão e diga assim, ó: torce, ora e pede a Deus para encher meu barco, porque o que vai chegar no teu barco pode ser que dependa do que vai passar pelo meu.